Tudo bem? Estamos ao vivo. Hoje a temática de hoje são livros. A pergunta que eu tenho para você: você gosta de ler? Você é uma pessoa que lê com frequência? O quanto a leitura impacta na tua vida? Quando você estava na escola, você gostava de ler? Infelizmente, a população brasileira, ela lê pouco. Saiu há um tempo uma revista, na revista Veja, uma pesquisa falando da leitura dos brasileiros. E essa revista falava que o brasileiro, ele não chega a ler um livro ano, tá? 365 dias, ele não chega a ler, não, dá 0,8, né? Menos de um livro ao ano. Isso é traumático. Por quê? A leitura, o que, que ela traz? Ela traz capacidade de compreensão, ela traz respostas para aquilo que você precisa. Eu comecei a fazer essa temática porque algumas pessoas me perguntaram assim: Nossa, Cleia, mas como que você desenvolveu a tua metodologia do RH11D, certo? Então, deixa eu contar rapidamente para vocês essa minha jornada. Eu me formei em 1998, tá? Eu entrei na faculdade em 1993 de psicologia, eu me formei em 1997, terminou. Em 1998 eu consegui o meu primeiro trabalho. Nesse trabalho eu comecei numa empresa de tecnologia. Então, lógico, havia Google, havia internet, mas a quantidade de material, ela era muito restrita. Na faculdade, eu fiz o meu trabalho todo à mão e nós contratamos uma pessoa para datilografar o trabalho, certo? Para entregar, fazer a entrega da monografia. Parte dos trabalhos, eles eram com máquina de escrever e eram datilografados quando eu fiz faculdade. Nós tínhamos a pasta de Xerox, onde o professor dizia assim: olha, para tal matéria tem a pasta de Xerox, vai lá, tira o Xerox, estude. Então, a minha formação inteira ela foi de muita leitura. E eu comecei a pensar assim: quando que veio essa vontade de ler? Eu sempre, enquanto criança, eu gostava muito de ler. Eu lia para minhas irmãs. Eu sempre fui uma leitora assídua. E eu tive na sétima, oitava série, eu não consigo lembrar, tinha uma professora, que era uma professora de português, uma senhora, chiquérrima, linda. Sabe aquelas senhorinhas assim, de cabelo bem curtinho, de óculos? Eu não consigo lembrar o nome dela. Mas assim, até hoje, eu lembro dessa senhora, da elegância dela. A roupa dela é sempre discreta, aquele óculos, aquele cabelo bem curtinho. E o que, que ela fazia? Toda semana nós tínhamos que ler um livro e fazer uma resenha daquele livro e fazer apresentação, fazer debate. E ela era muito inteligente, porque assim, pensando bem, revendo isso, o que me vem? Ela foi a primeira pessoa que me ensinou dinâmica de grupo, tá? Eu amo, tenho paixão por dinâmica de grupo nos meus treinamentos. E ela deixava o livro algo muito legal para se fazer. Por quê? Ela fazia uma rodada de um determinado livro, nós ficávamos em equipes, essas equipes tinham que fazer um painel, ia fazer uma apresentação. Outra vez ela fazia, sei lá, um júri simulado. Uma parte da sala era a favor de um determinado personagem, outra era contra. Né? Ela falava de Machado de Assis e ela citava Machado de Assis, falando partes e partes de como que era aquilo. Então ela trazia as histórias num contexto maravilhoso. E era leitura, eu fico pensando assim, nossa, mas como que eu era uma adolescente, uma menina, né? Uma menina ainda, e a professora passava essa quantidade de livros, nós íamos à biblioteca, tá? Eu moro aqui em Curitiba, aqui tem uma das maiores bibliotecas do Brasil, a Biblioteca Pública de Curitiba, e é uma biblioteca enorme, tá? Eu ia para a biblioteca e ficava horas e horas na biblioteca estudando. Então, essa professora, ela trouxe muito prazer da leitura. Trazendo o prazer da leitura, fica muito fácil, tá? Até hoje, a minha irmã fala assim, Cleia, você lembra quando nós éramos criança, que você leu No Mundo Perdido de Beleléu? Falei, nossa, é uma história assim que até hoje eu lembro. Era uma menina que ela tinha um irmão, e o irmão era muito cabeça oca, esquecia as coisas, perdia as coisas, e sempre eles falavam assim, deve ter ido parar lá no mundo do Beleléu, deve ter ido parar no mundo do Beleléu. E um dia, esse irmão se perde, e ela entra nesse reino, no mundo do Beleléu, e tem todas as aventuras.
Então, aquela história me apaixonou, e as minhas irmãs também. Então, eu fazia leitura para as minhas irmãs constantemente. Era um hábito, nós brincávamos de escolinha, a gente brincava que era professora. Então, não tinha celular, né? Não tinha internet, um dos recursos era leitura. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Quando eu iniciei a minha consultoria, então, em 1998, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia enquanto psicopedagoga. Eu viajava o Brasil, capacitava professores. Então, os professores eles tinham acesso a um material que era um software que eles não sabiam fazer utilização. E aquele material eu fazia a capacitação psicopedagógica desses professores, mostrando como que eles poderiam utilizar este material. Depois eu passei para uma outra empresa também, assim, fazendo capacitação de professores de material didático. Por quê? As escolas, elas têm apostilas, e essas apostilas, por vezes, elas são chatas para passar desse jeito para os alunos. Então, eu fazia uma intermediação. Eu criava dinâmicas de grupo, criava jogos, eu criava uma série de brincadeiras, de dinâmicas, para esses professores, para eles fazerem utilização para os alunos. Utilizava, eu nem sabia ainda o que era gamificação e utilizava. Então, assim, nesse período, eu me nutria de muitos livros para conseguir fazer pesquisa. Quando eu iniciei, eu nunca fiz na faculdade de psicologia, eu nunca fiz, quer dizer, eu fiz os estágios obrigatórios de psicologia organizacional, mas eu fugia de organizacional, eu fugia da empresa. Quem diria, né? Hoje eu dou aula, hoje eu trabalho em empresas, mas alguém dizia assim, vamos trabalhar psicologia organizacional. Eu dizia, pelo amor de Deus, eu não quero fazer estágio de psicologia organizacional, eu nunca vou trabalhar em empresa, eu não gosto disso. Então, quando eu saí da faculdade, eu tive muita, assim, eu trabalhava numa empresa boa, que eu gostava, que é um trabalho lindo, maravilhoso, mas eu não tinha ainda o salário que eu achava que era merecido ainda, que era o necessário para mim, tá? Nós tínhamos uma empresa que nós tínhamos uma extensão muito grande no Brasil, mas a dificuldade naquela época para colocar para os professores material psicopedagógico era alto, porque nós não tínhamos estrutura que nós temos hoje, tá? As escolas, elas não tinham acesso à internet, elas não tinham toda essa estrutura que tem hoje. Então, assim, nós fizemos as coisas certas naquela época, só que nós não tínhamos a estrutura tecnológica no Brasil para se fazer aquilo que nós fazíamos. Hoje eu olho e digo, meu Deus, era extremamente inovador o que nós fazíamos em termos de tecnologia com esses professores, para eles, eu fazia a ponta do professor, né, mostrando quais eram as possíveis técnicas, e o professor aplicava isso com os alunos. Então, assim, eu tive muita oportunidade de viajar pelo Brasil inteiro para fazer esse trabalho. Depois trabalhei nessa empresa, depois trabalhei em mais 3 empresas do segmento dessa área de psicopedagogia na área tecnológica. Isso estou falando de 1998, tá? 98, 99, até 2000, eu trabalhei nisso. Depois, com o meu consultório, não deu certo o consultório, porque eu não sabia vender, tá? Eu não tinha técnica de vendas, e o consultório se acabou por falta de clientela entrando e por falta de perfil da minha parte, que eu não tinha perfil. Eu não tenho, gente, sério. Eu achava que eu teria perfil, mas eu não tenho. Depois eu até atuei com a parte de psicopedagogia durante muito tempo, fazendo atendimento psicopedagógico de crianças. Isso eu amei, foi uma das paixões da minha vida. Até hoje eu carrego essa questão da psicopedagogia. Então, o que me salvou? Os livros, tá? A cada dificuldade que eu tinha, eu procurava na internet, pesquisava aquilo que tinha, e cada livro, ele veio trazendo algo de muito valor para mim. Então, o que eu quero mostrar para vocês gente, eu não coloquei nenhuma sequência, tá? O que eu fiz? Eu empilhei esses livros agora e eu vou mostrar para vocês sem uma sequência histórica. Eu vou mostrar esses livros, possivelmente deve ter alguma coisa que deve ter acontecido aqui para ter aparecido nessa ordem. Eu digo assim, nada é por acaso. Então, este livro aqui, tá? Este livro aqui é o livro Inovação e Modelos de Negócios, tá? Eu vi esse livro, a primeira versão dele, ele estava em inglês e era caríssimo. Tem uma livraria aqui em Curitiba que ela tem, assim, livros de alto valor
né, assim, de raridade, às vezes, tem uma gama muito grande de livros, tá? Então, assim, a primeira versão desse livro aqui, eu vi em inglês. A primeira vez que eu vi esse livro, eu fiquei alucinada por ele, fiquei alucinada. Porque assim, eu comecei a ler, né, eu ficava na livraria lendo o livro, e dizer, meu Deus, tem alguma coisa aqui além que eu posso fazer, que eu posso usar, e eu lá dentro da livraria, mas assim, naquela época, para mim, por incrível que pareça, pelo salário que eu ganhava, eu já tinha iniciado a consultoria, tá? Mas naquela época ainda, eu tinha muito calma, né? Porque assim, eu estava iniciando a consultoria, fazendo uma pós-graduação, tinha determinados custos que ficaram ainda anteriores, porque assim, eu fiz muito investimento com relação a uma série de investimentos que eu tinha feito, que não saíram do jeito que eu queria. Então, assim, naquela época eu não tinha. Eu lembro que eu fiquei alucinada quando eu vi esse livro aqui, Inovação e Modelos de Negócios, tá? Este livro, ele traz a metodologia falando do quadro de negócios, né? Ele traz ali os componentes do Canva, tá? Ele propõe. Então, assim, este livro, o que me impressionou muito quando eu tive acesso? Quando ele saiu em português, eu olhei e falei, é este livro que eu quero, tá? Eu fiquei, assim, um final de semana inteiro devorando esse livro aqui, vendo cada parte, cada página, cada segundo desse livro. Então, esse livro, ele traz... até então, antes desse autor, existia um modelo de negócios, um modelo muito tradicional, tá? Que era um modelo muito engessado de planejamento. Este livro aqui, o que ele trouxe? Como que você vai olhar o teu negócio quando ele está do zero, quando você não tem ainda esse negócio, como que você vai olhar esse negócio do zero e você vai criar o teu negócio, só que qual que é a grande inovação? Ele coloca assim, você já não começa no computador fazendo o planejamento e fazendo todo esse desenho. Você pega uma parede, coloca esse modelo Canva, tá? Coloca esse modelo, vai colando post-it e vai fazendo toda uma reunião daquilo que acontece. Só que, em geral, os modelos de planejamento, eles tinham uma vertente muito para quando você está começando a empresa. Este livro aqui, o que ele trouxe? Ele trouxe uma vertente de planejamento, não é o planejamento quando a empresa está no início, ele é um modelo para você verificar a qualquer momento da empresa. Qual que é a ideia desse livro? Não é a empresa, tá? É um projeto. Qualquer projeto, é uma metodologia de projetos, na verdade. Qualquer modelo que você esteja fazendo de projeto, pode ser um projeto teu da faculdade, pode ser um TCC, pode ser um projeto de inovação, pode ser um projeto de construção de algo que você queira, ele dá os caminhos, tá? Então, primeiro você faz no post-it tudo, depois você sim alinha isso, passando para o computador e fazendo uma metodologia inteira de projetos. Então, o que eu comecei a fazer? Eu fiz isso para minha empresa, tá? E quando eu comecei a fazer isso para minha empresa, eu comecei a utilizar o modelo de projetos para tudo que eu estava fazendo. Depois veio o segundo livro, que é o Inovação e Modelos Pessoais para mim, tá? Que ele veio assim muito com uma pegada. O que aconteceu assim aqui no Brasil? Ficou famoso esse modelo, mas assim eles erraram no título, tá? O título ele não foi tão atraente. Tem um outro livro que é Modelos de Reuniões Visuais, que é mais ou menos nessa pegada que o livro. Você veja que até o tamanho do livro é diferente. E o que eu me comprometi aqui a conversar com vocês é o seguinte: quais os livros que me trouxeram dinheiro na minha consultoria organizacional depois que eu tive acesso a esses livros? É isso que eu estou falando com vocês aqui, é isso que eu quero entrar. O que eu fiz? Eu comecei a executar esse livro nos meus modelos de negócio, tá? Toda vez que eu criava um novo projeto, eu comecei a fazer a utilização desse livro segundo esse modelo, tá? E aqui ele tem cada uma das partes aqui, ele é um livro extremamente bem ilustrado, ele é um livro com muito exemplo, ele é um livro com muito planejamento, com muita organização. Então, o que acontece? Uma vez eu estava em uma empresa, tá? E o que acontece? Era uma empresa extremamente inovadora.
que o que eu estava fazendo para eles era pouco. Por quê? Eles já tinham passado por vários treinamentos. Então, o que se pensasse de treinamento de liderança, treinamento de atendimento ao cliente, treinamento de vendas, interação com a equipe, eles já tinham feito, eles já tinham essa expertise. Eu fiquei assim, eu não posso chegar na empresa e entregar um treinamento em PowerPoint e falar assim, legal, eu vim aqui fazer um treinamento para vocês de líderes e vou usar PowerPoint. Eu pensava comigo, eu tenho que surpreender, tá? É uma empresa que está me pagando um valor bem maior, bem acima, eles concordaram, tá? É uma empresa que eles já estão no estágio avançado de trabalho. Ele era uma empresa assim que já tinha passado por uma série de consultores com várias metodologias, com uma equipe de RH extremamente criativa, tá? E quando eu vendi o meu projeto, eles disseram assim, certo, mas nós queremos algo extremamente criativo para esse projeto. Eu vendi, eu falei, sim, é claro, sim, sim, é extremamente criativo esse projeto. Tem que sair do lugar comum. Inclusive, nessa empresa, eles tinham, assim, uma quantidade que eu nunca vi de pessoas para RH, de endomarketing. Era uma empresa, assim, uma estrutura mesmo, pronta, de desenvolvimento. Lógico, eu vim para casa, comecei a pesquisar na internet, comecei a buscar tudo e falando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu tinha uma ideia de fazer alguma coisa, porque assim, o que eu vendi para a empresa era um projeto de gamificação, que a gamificação ela vem me acompanhando desde quando eu fazia faculdade, eu fazia projetos que eu não sabia que o termo era gamificação, tá? O que é gamificação? É você utilizar projetos com pontos, com interação, que as pessoas elas vejam a evolução delas por meio de jogos. É você utilizar espécies de jogos entre as equipes e esses jogos serem jogos cooperativos que elevem pontuação e aprendizado, tá? A gamificação, no final, a pessoa tem que sair com aprendizado. É essa pegada de gamificação. Então, isso eu sempre trabalhei em 1993, 94, quando eu fazia meus projetos psicopedagógicos, eu já trabalhava com a criança, com o aluno, com a pessoa com dificuldade de aprendizado, eu já utilizava a gamificação, sem saber que era gamificação, sem ter este nome de gamificação, certo? Eu dizia assim, são estratégias psicopedagógicas. Quando eu atendia na clínica, eu criava meus joguinhos para os meus pacientes, eu desenvolvia, meu paciente com dificuldade de matemática, eu desenvolvia um jogo, uma caixinha, pegava um quebra-cabeça, reunia com o outro, fazia toda uma pontuação. Então, isso é muito da minha natureza da criação, certo? E para essa empresa eu falei, ok, eu vendi um projeto gamificado para líderes, mas eu falei, mas essa gamificação que eu tenho, ela está muito infantilizada ainda, ela não está num perfil legal, tá? Cheguei em casa, comecei a vasculhar todos os meus materiais, eu já tinha feito acesso a esse livro aqui, falei, o que eu vou fazer? Comecei a rever, tá? Comecei a rever, e este livro, como ele é um livro extremamente colorido, e assim, gente, ele é um livro colorido, ele é um livro visual, ele é um livro com uma pegada mais lúdica, só que assim, ó, você começa a ler e você vê que grandes empresas passaram por isso. Você vê assim que eles têm cases assim, que eles falam, às vezes, de NASA, falam de Google, falam de mega empresas, tá? Então, por quê? Essas mega empresas, elas cansaram do modelo tradicional de treinamento e elas buscaram algo diferenciado. Então, nesse daqui, uma coisa que me chamou bem a atenção, que eu utilizo até hoje eu faço muita utilização disso daqui, existem várias questões aqui dentro, tá? Existe, assim, como a captação de cliente, assim, a ideia original é para você formar um negócio e como que você vai fazer o teu plano de negócios. É essa a ideia original. Só que você vai fazer de uma forma muito, muito interessante, muito lúdica. Ok, eu usei isso daqui, mas assim, o que eu usei mais, assim, que deu origem a toda a criação, foi esse mapa da empatia, tá? Foi esse mapa da empatia. O que eu fiz? Eu fiz primeiro um mapeamento dentro da empresa, verifiquei todo o que a empresa estava precisando, e daí eu fiz
uma gamificação com pontuação em cima desse mapa da empatia. Naquela época, gente, isso daqui era uma coisa extremamente extraordinária que nenhuma empresa fazia, tá? Deu um resultado mega fazer desse jeito. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz utilizando a facilitação gráfica, tá? Eu comecei assim, foi as primeiras vezes que eu comecei a aplicar facilitação gráfica. O que é facilitação gráfica? Facilitação gráfica é quando você usa painéis, quando você usa material, quando você usa revista, quando você usa canetinha, quando você usa post-it, quando você usa coisas além para que as pessoas tenham uma referência visual, isso é facilitação gráfica. Ou quando uma pessoa fica desenhando, sabe quando você vai no treinamento, a pessoa fica desenhando todos os passos e ao final sai aquele painel. Então aqui também trabalha muito facilitação gráfica. Então, eu utilizei um pouco da metodologia disso daqui, misturei com a questão da gamificação, fiz esse projeto, deu certo e vendi esse outro projeto para outras empresas. E o que foi a grande diferença? Eu consegui vender por um valor maior, tá? Então, eu não consigo lembrar assim na época quanto que eu vendia meus treinamentos, tá? Mas assim, eu comecei a vender por um valor muito maior, porque teve um valor agregado maior. Por quê, gente? Porque quando você vende algo diferente para a empresa, eu não estava vendendo um treinamento de líderes, tá? Eu não estava vendendo um treinamento de atendimento ao cliente. Eu estava vendendo um treinamento gamificado e com uma técnica utilizada por mega empresas. Então, era isso que eu falava para as empresas. Eu falava, olha, mega empresas, eu citava, assim, agora eu não consigo lembrar, eu peguei o nome de todas as empresas aqui que, de certa forma, já passaram por esse processo, tá? E eu coloquei no portfólio, coloquei assim, olha, os resultados possíveis, com os resultados possíveis, não tá certo aí no canal, os resultados possíveis, grandes empresas já utilizaram. Então, eu tinha uma confiança, eu tinha um know-how de empresas maiores que fizeram a utilização. E daí, lógico, eu dei uma trabalhada em cima de algumas questões aqui, para ficar mais dentro da liderança, para ficar dentro das possibilidades. Depois também utilizei esse Canva para fazer com a empresa, quando ela queria fazer um novo projeto. Então, a empresa, vamos supor assim, ela já desenvolvia algo, tá? E ela queria verificar se aquele projeto iria funcionar ou não. Então, nós pegávamos esse Canva de modelo de negócios e eu apliquei isso. Tá? Teve uma empresa que eles queriam projetar um novo sistema na parte de atendimento ao cliente. E eles ficavam na reunião só brigando na reunião, ninguém se acertava do que eles iam fazer, de como que eles iam fazer aquilo. Eu entrei nessa reunião como mediadora e o que eu fiz? Eu fiz o desenho junto com eles dessa experiência do atendimento do cliente, que nós chamamos de jornada do cliente. O que eu falo para vocês? O que nós vendemos no nosso treinamento, na nossa consultoria, é a nossa expertise, é o nosso conhecimento, mas é aquilo que eu não tenho ainda, que eu não sei. Então, esse livro aqui, ele foi essa a primeira vez que eu vi esse livro, eu fiquei encantada, fiquei alucinada por esse livro, eu não vi a hora de comprar. Quando ele saiu em português, eu não tive dúvida de comprar, eu devorei esse livro aqui, cada página desse livro. Tem livros, assim, vários que eu já doei, tá? Que eu não tenho mais o livro físico. Mas este livro aqui é um apego, assim, que eu nem empresto, tá? Nem adianta, às vezes a pessoa, posso emprestar. E lógico, o que acontece é o seguinte, que ele é um livro interessante para ter ele impresso, tá? Eu tenho muito livro digital, mas ele impresso, por ele ser bem colorido, por ele ter, contando, ele tem o segundo volume, que ele é mais pessoal, ele traz sacadas fabulosas. Vale esse, vale o outro também. Então, esse é o livro que eu queria apresentar. O segundo livro que eu quero apresentar é esse daqui. Recrutando e retendo os melhores funcionários. Tá? Depois eu vou deixar uma lista para vocês. Eu sei que a pessoa fica apavorada, que às vezes ela quer anotar tudo, né? Vou deixar uma lista para vocês. Este livro aqui, o que acontece? Eu estava numa época que eu trabalhava em empresas que tinham alta rotatividade de colaboradores. E nessa alta rotatividade de colaboradores, eu não conseguia. A minha pergunta era: por que as pessoas não ficam na empresa? O que acontece? O que eu posso fazer para melhorar isso? Este livro, na verdade, ele não trouxe uma resposta para mim. O que eu poderia fazer para trabalhar a rotatividade? Ele não trouxe. Mas, assim, o que ele trouxe de diferente? Ele é um livro extremamente curto, tá? Ó, você vê que rapidamente aqui, uma vez que se vai, um
pouquinho fica para ler, rapidamente se termina de ler esse livro, é questão de, nossa, é muito rápido, tá? Mas o que ele me trouxe, esse livro, de benefício que eu consegui implantar? Eu montei uma avaliação de desempenho com muita base nesse livro aqui. Por quê? Esses autores, tá? São dois autores, o Dubinsky e o Skinner, tá? Que eles fizeram uma longa pesquisa, muita pesquisa, para saber assim, o que pessoas extraordinárias elas têm, o que pessoas fazem, o que são determinadas características que a pessoa, independente de salário, independente de onde esteja, ela cumpre além da tarefa. E eles verificaram que esses perfis eles são universais. E quando eu comecei a ler esses perfis, eu falei, gente, faz sentido. Com os colaboradores que eu trabalho, também acontece isso. Então, o que eu peguei? Eu peguei essa base para montar minha avaliação de desempenho, eu tive um critério maior. Então, assim, eu montei minha avaliação de competências muito com base nesse livro aqui, tá? Eu voltei muitas vezes para ver se eu estava alinhada com essas competências aqui deste livro. Então, é recrutando e retendo melhores funcionários. Este livro, inclusive, o que eu faço? Palestra, tá, para os líderes. Às vezes, assim, meio que trava os líderes, eles ficam, mas por que as pessoas não querem trabalhar? Porque as pessoas não querem fazer? Porque ninguém tem motivação para isso. Qual que é a ideia dos autores? A ideia é a seguinte, que nós que somos do RH, a hora que a gente faça a contratação, a gente verifique se a pessoa tem um desses 13 pontos que eles elegeram aqui na entrevista. Então, o que eu fiz a partir desse livro? Eu consegui montar um processo de avaliação de competências, que a minha primeira ideia quando eu vi o livro foi isso, mas depois eu montei também um processo de competências na seleção, na entrevista. Então, hoje, as perguntas que eu faço na entrevista tem muito a ver com esse livro aqui, tá? Então, eu peguei cada uma dessas características, tirei cada uma dessas competências e eu formulei perguntas de seleção por competências com base nesse livro. Então, esse livro me fez ganhar dinheiro porque eu criei um instrumento que não existia e ele me possibilitou fazer isso. Então, por isso esse livro aqui é super importante, tá? Um livro que para mim é muito, muito, muito importante, isso aqui, Coach Eficaz, né? Porque este livro aqui foi quando eu fiz o curso de coach e eu tinha uma série. Então, assim, eu fiz psicologia, né? Era psicóloga, e chegou uma época que todo mundo falava, você precisa ser coach, você precisa fazer coach, porque coach é isso, coach é aquilo, e eu falei assim, poxa vida, eu tenho que ter esses instrumentos do coach também, porque eu preciso me aperfeiçoar, preciso entender o que é isso, até para conseguir vender o meu trabalho de uma forma diferente. Depois que eu fiz a formação em coach, eu estava fazendo a formação em coach, eu já consegui vender processo de coach. O que eu fiz? Eu vendi um processo de treinamento de coach de equipe, tá? Que era uma coisa assim que no curso a gente aprendia a fazer esse coach de vida pessoal, tá? Não era o sentido do curso, quando eu fiz a formação em coach, fazer de equipes. Eu falei, sabe o que? Eu vou bolar um negócio e vou fazer coach de equipes. Então, se eu estava ainda fazendo a formação, eu não tinha terminado o módulo ainda, eu ia terminar o módulo e eu vendi para a empresa que estava muito na mídia, estava muito na moda, né? Então, assim, eu vendi para uma empresa um curso de liderança coach. Então, eu tenho o material coach, foi muito bom, mas assim, me faltava essa questão de como que eu poderia fazer em equipe. Quando eu comprei esse livro aqui, comecei a ler tudo que o autor implantou, como que ele fez, quais as perguntas que ele usou, dele coloca aqui, eu comprei o livro só porque ele fala assim, coach de equipes, tá? E dele coloca aqui um quadro, ele coloca como trabalhar, então eu bolei todo o meu modelo de trabalho, porque assim, eu vendi uma coisa para a empresa que eu não tinha ainda. No meu curso de formação tinha muito aquele coach ainda de vida, muito aquele coach de roda da vida, de o que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar, quais são as perguntas poderosas, mas não tinha um instrumento ainda que eu pudesse utilizar. Então, esse livro aqui me salvou para eu conseguir criar o programa, tá? Este livro aqui eu comprei ano passado, tá? Que é um livro de prospecção fanática, que foi o Raul Candeloro que indicou. Raul Candeloro é um dos grandes homens aqui do Brasil, que ele fala de vendas. Quando o Raul Candeloro falou, gente, eu falei, se o Raul Candeloro indicou e falou que é um dos melhores livros,
Quem sou eu para discutir com o Raul Candeloro, né? Então, eu comprei o livro, e esse é um autor americano, né? Fantástico, porque assim, o que, que eu percebi? O que, que é prospecção? Que prospecção de vendas é você buscar clientes e ir atrás de clientes. Mas o que, que ficou muito para mim? Que no mundo todo, tá? Os vendedores, eles têm receio de vender e receio de fazer prospecção. Quando veio isso para mim ficou muito claro, eu falei, nossa, não é só aqui no Brasil que acontece isso. Então eu comecei a estudar técnicas que a gente possa fazer de buscar o cliente com menos agressividade, que não precise passar por você ficar trazendo o cliente e fazendo vendas. Depois desse livro, ficou muito estruturado na minha cabeça a técnica do vender sem vender, onde você divulga de tal forma, tá? Só que, lógico, aqui ele trabalha muito produto. Então, veio para mim muito. Sabe quando você lê algo que você diz assim, o que não fazer? É mais assim, todos esses outros livros que eu mostrei para vocês é do que fazer, tá? Este livro aqui é mais do que eu não preciso fazer isso. Sabe aquilo quando você tem a ciência que diz, nossa, eu não preciso fazer isso. Cleia, me deu um exemplo. Aqui no livro fica muito forte, de pegar a lista de e-mails, de pegar a lista de contatos, de entrar em contato, de ligar para o cliente, como que você liga, qual que é o script que você faz de ligação, e diz, olha, vamos agendar uma reunião, aqui ele traz todo o script. E estudando marketing digital, eu falei, não preciso, lógico, quem faz um outro tipo de produto, ou quem faz um outro tipo de serviço, é fabuloso esse livro aqui, super aconselho, tá? Mas para nós que somos da área de consultoria, não precisa passar por todas essas técnicas aqui. Por quê? Ontem eu até falei muito sobre o gatilho mental da autoridade, como que desenvolve, eu falei muito assim como que faz esse processo. Quando você faz esse processo do gatilho mental da autoridade, onde você coloca teu nome no Google, onde você fica em evidência, as empresas vêm atrás. Este trabalho aqui que ele faz de script, de vendas e não sei o quê, ele não é necessário nessa pressão toda e nesse formato que tem aqui. Mas indico para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com vendas ativa, né? Quem trabalha com telemarketing mesmo, que faz venda de plano de saúde, plano de telefonia celular, que faz plano venda funerária, tá? Que faz essa venda ativa, fabuloso, tá? Agora, para nós, tem algumas questões aqui que eu gostei, tá? Que algumas questões que ele falou assim, dessa postura tua de excelência, de máxima excelência, quando você fizer atendimento ao cliente. Então, por esse ponto é legal. Este livro aqui também é um livro que eu amei. Venda a mente, não ao cliente. Tá? Eu vou deixar essa lista, que eu sei que tem gente que eu tô transmitindo em várias redes, a pessoa fica, Cleia, qual que é o livro? Calma, eu vou deixar essa lista completa. Este livro aqui eu comprei, faz 6 anos que eu sou professora da Associação Comercial do Paraná, dando aula nos cursos de atendimento, vendas, liderança e educação financeira. Eu sou professora de 4 títulos dentro da instituição, certo? Cursos presenciais, agora a gente parou até dar a retomada, mas cursos assim, com aluno mesmo, não são cursos online, tá? E eu comprei esse livro aqui para atuar no meu curso de vendas. Agora, gente, veja uma coisa, esse livro é fantástico, porque neurociência pura, cérebro, cabeça, pensamento, ocitocina, endorfina, serotonina, dopamina, a influência dos neurotransmissores. Agora, o que é legal é o seguinte, que é para pessoas leigas, tá? Que quem nunca ouviu falar de neurociência, nunca nem sabe o que é ocitocina, falou ocitocina, não sei, endorfina, não sei, cortisol, não sei, tá? Se a pessoa nunca ouviu falar, quer dizer, já ouviu, mas não tem ideia. Se eu falar assim, cortisol, endorfina, noradrenalina, ocitocina, se a pessoa não tem ideia do que é isso, existe um mundo mágico só que aqui é transmitido de uma forma muito simples, tá? Então, o que esse autor traz? Esse autor traz muito da neurociência, da neurovendas, como aplicar a neurociência para negociar mais falando menos, tá? Então, ele traz muitas coisas aqui importantes, da voz, da linguagem, da figura,
de como, ó, o vender sem vender, foi daqui também, eu tirei da técnica do vender sem vender. Quem chegou agora, eu vi aqui que no Facebook chegaram mais algumas pessoas, no YouTube também chegaram mais algumas pessoas. O que eu estou fazendo hoje? Eu estou fazendo um retrato de todos os livros que eles me trouxeram ganhos financeiros com os meus clientes, tá? Este livro aqui eu apliquei muito na minha metodologia de trabalho, tá? Então, quem gosta de neurociências, quem gosta de vendas, ele dá muito exemplo, é um livro muito prático. O que eu fiz também? Eu fiz com equipes de vendas, com pessoas assim extremamente sem escolaridade, pessoas muito simples. Eu traduzi algumas coisas aqui do livro, mostrando da neurociência. Então, este livro me fez descobrir que eu poderia trabalhar a neurociência de uma forma muito simples com as pessoas, tá? Explicar isso, porque os exemplos que ele dá aqui são exemplos simples, tá? Qualquer pessoa consegue entender, mesmo que ela nunca tenha estudado neurociência. Gostei muito desse livro. Outro livro que eu trago para vocês aqui, Centrais Ideias, tá? É um livro extremamente antigo, foi muito difícil para eu conseguir comprar esse livro aqui, eu tive que comprar na internet, levou um tempo para chegar, foi assim um sonho comprar esse livro aqui, mas ele demorou, ele tá assim, ele é um livro, mas ele tá assim, ó, eu tenho que cuidar das páginas dele, para abertura do livro, porque ele é bem delicado, tá? Ele é um livro bem antigo. Este livro aqui foi quando eu fui fazer uma imersão lá em Minas Gerais, eu fiz o curso TVEP do Eduardo Chana, tá? Se vocês procurarem Eduardo Chana, TVEP, T-E-V-E-P, TVEP, tá? O Eduardo Chana é dos seres humanos um dos homens assim mais inteligentes que eu já conheci, um ser fantástico, de uma cabeça fabulosa. Ele criou a metodologia TVEP, que é gestão de tempo, organização. A minha vida mudou depois do Eduardo Chana, tá? Porque eu era uma pessoa com muita ideia, com muita criatividade, só que eu não conseguia me concentrar para fazer um projeto, ter início, meio e fim, antes de fazer o TVEP. Eu era uma pessoa que eu fazia 1 milhão de coisas e eu não conseguia organizar minhas ideias. O Eduardo Chana, ele criou o método TVEP, que o método TVEP, ele ensina como você fazer projetos para a vida, gente. Não foi projeto para agora, tá? Ele tem um trabalho que você estrutura o teu mental para enxergar tudo forma de projeto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz o TVEP em 2012, tá? Eu aplico o TVEP na minha vida toda, tá? Quando eu cheguei para fazer essa live aqui para vocês, eu tinha o TVEP desenhado dessa live. O que é isso? Eu fiz toda a organização do que eu ia trabalhar com vocês, de todos os livros, do que eu ia mostrar, de toda a sequência. Então, todos os conteúdos que eu apresento aqui para vocês, eu fiz meu TVEP de 30 dias, tá? Eu sei o que eu vou apresentar para vocês e de uma forma muito rápida. Tá? De uma forma muito rápida, o TVEP ele te dá agilidade de pensamento. Por quê? Você sabe exatamente, você primeiro enxerga o final do que você quer, o teu objetivo final, se enxergou o teu objetivo final, você vai subdividindo as tuas metas para você fazer, desenha esse caminho, desenhou esse caminho, você coloca em ação. Eu vou dar um exemplo de como que o TVEP, ele é poderoso. Se eu contar, talvez ninguém acredite, tá? Nós estamos fazendo um livro agora. Este livro é o maior programa de empregos do Brasil. Faz 3 semanas, nós estamos entrando na 4ª semana. Nós temos 30 pessoas que são pessoas de RH nesse projeto. Nós já temos mais de 2.000 pessoas dentro do nosso grupo que procura emprego. Em 19 dias, nós escrevemos um livro, 21 autores, 21 pessoas, nós escrevemos um livro em 19 dias. Como que assim eu consegui coordenar a equipe, como que deu para chegar nesse ponto? TVEP, tá? Por quê? Porque quando eu lancei a ideia do livro, eu sabia o que era o livro, como que era o livro, eu comecei de trás para frente, eu fiz todo o TVEP tradicional, de quais os materiais, o que ia precisar, qual a quantidade de pessoas que ia precisar, qual que era o prazo que ia precisar.
Hoje, gente, eu tenho TVEP na minha cabeça, tá? Lógico, eu faço estruturado, eu faço TVEP no papel, faço, tá? Eu preciso do papel, tá? Eu preciso do papel. Mas hoje, para mim, eu coordenar um projeto, seja com número de pessoas ou comigo, é muito fácil, tá? Eu tenho ganho de produtividade. Talvez algumas pessoas me perguntem assim, nossa, Cléber, como que você consegue fazer vídeo, gravar, saber o que que é, atender teus clientes, fazer tua organização, fazer tua rotina? Gente, ó, vou contar para vocês. Eu não tenho, tá? Eu não tenho carro, não tenho, faz 3 anos que eu não tenho carro. Eu não tenho carro, eu ando só com aplicativo, tá? Em casa, eu não tenho uma pessoa que faça a limpeza da casa. Não tenho diarista, não tenho pessoa que faça a limpeza da casa. Eu cuido das minhas roupas, cuido da casa, tá? Cuido de todas as questões e de todo o trabalho. E por que isso? Não é mágica e não é excesso de planejamento, é TVEP, tá? O TVEP, ele me abriu a cabeça de tudo que eu vou fazer, eu consigo enxergar lá na frente o que vai aqui, aqui, aqui e ali. E o que eu ensino para os líderes? Por que eu tive resultado tão grande com os líderes? Porque eu ensino os líderes TVEP, tá? Eu ensino, de uma certa forma, eu ensino esse planejamento TVEP. E nessa imersão, nós ficamos uma semana lá em Rio Acima, não lembro quantos quilômetros fica de Belo Horizonte, tá? Fiquei uma semana com o Eduardo Chana, fazendo o curso do TVEP. E lá ele ensinou toda a metodologia, ele explicou como que era, ele colocou todo o funcionamento do que era o TVEP, e ele trouxe muito assim o TVEP para a vida, tá? Então, assim, eu fiz em 2012 a formação, lá não tinha internet, a gente ficava lá assim, sem internet, sem nada, tá? Uma semana, era 2 horas da manhã, tinha aula, era uma loucura, com cachoeira, um lugar fantástico, lindíssimo, tá? Conheci pessoas maravilhosas. E o Eduardo Chana falou assim, que o livro que mudou a vida dele foi esse livro aqui, Centrais de Ideias, tá? E ele contou por que esse livro mudou a vida dele. E se uma pessoa que é referência para você fala que um livro mudou a vida dela, você vai olhar e falar, meu Deus, eu quero saber também por que esse livro mudou a vida dessa pessoa. O Eduardo Chana falou que depois de ler esse livro Centrais de Ideias, ele concebeu o TVEP, que é algo onde as equipes elas se planejam de tal forma que elas coordenem os seus tempos, e ele criou a régua do tempo. Tá, o Eduardo Chana, ele criou lá a régua do tempo, que você coloca tudo na régua do tempo e você consegue lidar com vários projetos simultâneos. E este livro aqui eu comecei a ler, tá? Eu também assim achei fantástico o livro. Gente, ele é de uma literatura aqui com a ortografia dele, tá? É de bem antiga. E depois que eu fiz o TVEP, eu comecei a aplicar o TVEP. Hoje aplico na minha vida, tá? A minha vida, ela é inteira norteada por TVEP. Porque assim, eu não quero, gente, ser empregada em casa, só andando com Uber, consigo viajar, consigo sair. Agora não, porque eu estou trabalhando em casa. Este ano, eu criei 8 programas de treinamento, tá? 8 programas diferentes online que eu não tinha. Como que eu criei isso? Tudo usando a metodologia TVEP. Eu não teria capacidade, por quê? O meu cérebro, Cleia, não é preparado para isso. Eu descobri isso lá, tá? Tem pessoas que elas têm uma organização mental tão alta que a pessoa consegue dar conta de tudo porque ela já tem esse sistema organizacional cerebral muito trabalhado. Eu não tinha. Até 2012, eu era uma pessoa assim que eu fazia muito, rendia pouco e me estressava muito, tá? Depois, com o TVEP, o que eu aprendi? Aprendi que é fácil, tá? Porque existe uma metodologia, então existe um gabarito, e esse gabarito você vai seguindo, do final para o começo, do final para o começo. Quais são as ações? Divide em 7 etapas, todos os materiais que você precisa, o alinhamento. Chega uma hora, gente, que a gente tem o TVEP na cabeça, tá? Por exemplo, às vezes a pessoa ela tá dirigindo, ela vai a algum lugar e ela diz assim: Nossa, eu vou ao supermercado. Daqui a pouco ela volta para casa, ela diz assim: Nossa, esqueci que eu deveria ter passado na farmácia. E a farmácia era quase caminho. Nossa, esqueci que eu tinha que ter comprado pão. Então a pessoa ela passa a vida rodando para cá e para lá porque ela não tem um TVEP na cabeça. O TVEP ele incorpora na nossa cabeça uma linha do tempo. Essa linha do tempo, qualquer coisa que eu vou fazer
Eu imagino lá na frente, eu crio de trás para frente tudo aquilo que vai acontecer, eu organizo a minha régua do tempo e eu consigo lidar com várias questões ao mesmo tempo. E dificilmente falha, não é planejamento, tá? Porque planejamento você coloca tudo numa linha reta e se alguma coisa sair do controle, você se perde, tá? E assim, eu trabalhei muito com os líderes essa questão do TVEP. E este livro, assim, o que ele fala de interessante, o que trouxe que eu consegui aplicar e consegui ganhar dinheiro nos meus treinamentos? Centrais Ideias é assim, todas as pessoas no mundo, quando elas estão numa equipe, elas têm ideias, tá? Elas sabem o que é necessário ser feito, elas têm ideias. Só que às vezes a empresa, o que ela faz? Ela pega e cria um projeto de cima para baixo, e ela não escuta as pessoas, ela não envolve as pessoas. Este livro aqui, o que ele traz de ideia? Equipes colaborativas, tá? Onde todo mundo tem as ideias, eles criam mega projetos, estruturam em equipes e eles conseguem, via engajamento, não é isso que fala no livro dessas formas, assim, porque é um livro mais antigo, tá? Mas, assim, de certa forma, projetos governamentais, projetos Aqui é muito assim, aquele livro americano que é muito com exemplo, né, de ciência, né, de futebol, de esportes, de equipes de alto desempenho. Na verdade, assim, traz equipes de alto desempenho. Como que essas equipes de alto desempenho se reúnem? E as centrais de ideias é criar dentro das empresas, trazer as ideias das pessoas, porque as pessoas têm muitas ideias. E as empresas lucrativas, elas trazem as ideias das pessoas que estão com ela. Então, o TVEP também é isso, tá? Mas aqui, lógico, traz uma outra pegada, traz uma outra linguagem. Então, assim, foi um livro que fez sentido para mim, porque eu fui para lá, porque eu fiz o TVEP, fez sentido para mim. Talvez algumas pessoas, ao ler este livro aqui, talvez não faça tanta conexão. Ah, e como que eu ganhei dinheiro com esse livro? Montei escritório de projetos e centrais de ideias. Eu criei dentro das empresas centrais de ideias, onde os colaboradores traziam essas ideias, a gente implementava essas ideias. Então, foi daqui que surgiu também uma parte do que eu já executei na parte de escritório de projetos, certo? Outro livro que eu quero trazer para vocês, que também mudou minha vida, este livro aqui é do mesmo autor, do Poder do Hábito. O Poder do Hábito mexeu comigo de um jeito, assim, que fez muito sentido para mim. O que você não faz na vida porque você não cria o hábito, como que é o teu cérebro, Poder do Hábito, tá? Esse mesmo autor, ele fez esse livro aqui, Mais Rápido e Melhor, tá? Fala de produtividade, de criatividade, de metas. É um livro maravilhoso, fantástico, fantástico. O que ficou para mim que eu criei? Eu juntei toda a metodologia coach, eu juntei com esse livro aqui, que tem uma parte que ele fala assim da meta mais, tá? O que você fez a tua meta e você olha para a tua meta e você coloca algo mais na tua meta, tá? E eu criei isso, um canal dentro das empresas, quando você faz um projeto, quando você faz uma entrega, depois que você terminou de alinhar tudo, o que mais você vai entregar desse excepcional? O que mais da meta? Então, se ele fala muito de produtividade, de como conseguir, da cultura, é um livro que também traz, assim, esse autor aqui, ele traz muito da neurociência também, é gostoso de ler, esse livro é muito rápido de você ler, por quê? Porque ele traz, assim, os cases, né, ele traz aquela historinha que você vai, a história do time não sei do quê, a história do técnico não sei da onde, a história da escola, sabe esses livros que vão... Eu gosto muito de livros assim, que traz uma história de sucesso e há uma interpretação dessa história. Então, aqui, ó, em O Poder do Hábito, né, o vencedor, ele explica por que fazemos o que fazemos. Em Mais Rápido e Melhor, ele explica como podemos ser melhores naquilo que fazemos. Esse livro aqui assim, é de alto desempenho, tá? Para equipes é um livro maravilhoso. Este livro aqui me abriu muito, assim, eu montei muitos treinamentos em cima deste livro. Então, também foi um livro que me trouxe resultado financeiro. Gente, o que eu estou falando para vocês? A internet, os cursos que tem, eles são bons, tá? Só que a pessoa tem um limite daquilo que você doa na internet, tá? Um livro, a pessoa reúne a vida dela. Esse autor aqui, para fazer o Poder do Hábito e para fazer esse livro aqui Mais Rápido e Melhor, ele reuniu a vida dele, ele reuniu toda uma pesquisa científica. Então, a entrega é muito alta. É um livro rápido de ler, tá? É um livro rápido de ler, porque você pega esse livro aqui, tem as histórias, tem o conceito, vai fazendo anotação, sei lá, um final de semana, um sábado, domingo, que você pega esse livro aqui,
com certeza, pega um sábado inteiro, um domingo, lê o livro todo. Não tem muito segredo a leitura desses livros. Então, assim, sempre quando as pessoas me questionam assim, Cléia, como que você consegue criar tanta coisa? Como que você desenvolveu tanto produto diferenciado? E como que você desenvolveu todas as temáticas para trabalhar dentro das empresas? Foram com os livros. Cada livro que eu tenho aqui foi livros que me trouxeram metodologia de aplicação dentro da empresa, certo? Gente, eu não coloquei na ordem, eu fui colocando cada um desses livros e falei assim, o que vier é o que eu vou falar, porque deve ser o momento de falar de livros. Este livro aqui, Armas da Persuasão, eu levei muito tempo para ler, por quê? Porque eu falei, persuasão? Mas lá vem aqueles livros de querer empurrar as coisas para as pessoas, de fazer a pessoa ter algo que ela não queira. Me cheirou muito assim, é que para o português ele não ficou bom, tá? Deveria ser As Armas da Influência. Eles tentaram fazer da persuasão aqui no Brasil para ver se pegava, se colava um pouco mais o nome do título. Eu demorei muito para ler, tá? Eu demorei porque se eu olhava esse livro e dizia assim, daqui não é coisa séria não, tá? E é extremamente sério. Então, assim, são estudos, pesquisas, que ele fala das armas da persuasão, que ele traz quais são os gatilhos mentais, tá? Gente, ele não usa essa palavra gatilhos mentais, tá? Isso daqui ficou cunhado depois, ele coloca lá armas da influência, ele não utiliza o termo, assim, especificamente gatilhos mentais. Por que esse livro mudou minha vida? Esse livro mudou minha vida porque aqui traz como que o ser humano pensa, de grande amplitude, e como que nós podemos influenciar as pessoas e chegar em atalhos mentais, em questões mais rápidas com as pessoas. Como que a gente consegue ter resultado mais rápido com as pessoas? Marido, com filho, na empresa, liderança, na internet, como que a gente consegue passar a nossa ideia, tá? Então, o que acontece? Aqui ele traz a base dos gatilhos mentais, que hoje quem utiliza muito essa metodologia é o Érico Rocha, do Fórmula do Lançamento, tá? O Érico Rocha, eu conheci esse livro com a do Érico Rocha, eu sou aluna do Fórmula do Lançamento, sou aluna do Érico Rocha, e assim, ele trouxe essa visão muito mais elaborada. O Érico Rocha trouxe de uma outra forma e provando isso e mostrando como isso funciona. Utilizei muitos dos meus cursos de vendas. Hoje eu utilizo bastante as técnicas que estão aqui e com muita integridade, tá? Por exemplo, Cléia, cite um exemplo de um dos gatilhos mentais. Escassez, tá? Algo que vai acabar, que ele acaba, que é escasso, ele tem mais valor, tá? Então, eu aprendi a colocar isso na minha proposta de fechamento da consultoria, conseguir vender mais e conseguir vender por um preço maior. Então, esse daqui, na verdade, é um livro que ele ajuda na negociação, tá? É um livro, assim, que você vai entender para trabalhar negociações, questões de negociação. Esse livro aqui é fantástico. Vale a leitura, mas é um livro assim que ele exige mais, porque assim, a densidade de conteúdo dele é grande. Mas eu não gosto muito de ler. Então pesquisa na internet, gatilhos mentais. O gatilho mental da escassez, gatilho mental da prova social, gatilho mental da reciprocidade. Pesquisa cada um dos gatilhos, que isso já te dá uma ideia. Lógico, nada melhor que seguir na fonte, né? Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu não gosto de ficar pegando coisinha aqui, coisinha ali da internet. Eu gosto de ir na fonte do livro, ver o que é. Depois eu consulto na internet e digo, essa pessoa aqui está falando coisa certa. E essa pessoa aqui está interpretando de forma errada. E o último livro que sobrou, que sobrou aqui, que veio, eu fui colocando sem ordem aqui. É este livro aqui, Planeta dos Quebra-Cabeças. Este livro aqui foi um livro quando eu fazia atendimento de psicopedagogia, tá? E eu recebi eu comecei assim, a receber uma demanda muito grande de meninos na clínica de psicopedagogia. Esses meninos que estavam equivalente à segunda série, terceira série, quarta série, com muita dificuldade escolar, com desinteresse pela escola. Eu falei assim, gente, mas não é possível. Fazia toda a testagem, fazia todos os procedimentos,
e assim, inteligentes, tá? Com uma capacidade cognitiva boa. E eu disse assim, mas por que que eles não estudam? O que será que acontece? Daí a mãe ficava reclamando, só quer saber de videogame, só quer saber de joguinho, e não se concentra. Então, eu comecei a pesquisar livros, e esse foi um dos livros que veio para mim de uma forma muito intensa, e eu comecei a utilizar na clínica de psicopedagogia como que ele funciona, esse livro. Este livro, ele traz a história do planeta dos quebra-cabeças, e daí ele vai trazendo assim, ó, se você acha que a resposta A é certa, vá para a página 10. Se você acha que a resposta B é certa, vá para a página 18, tá? Quando eu comecei a utilizar com os meus pacientes, foi o antes e depois na clínica de psicopedagogia. E eu comecei, assim, a elaborar outros jogos com essa estratégia. E lógico, eu estou falando para vocês de consultoria organizacional, não é meu tema aqui falar de psicopedagogia. Apesar que eu poderia ficar horas e horas e horas só falando de psicopedagogia, porque é uma área que eu tenho verdadeira paixão na vida, psicopedagogia, tá? Mas assim, como que eu fiz? Eu transformei isso daqui para adultos, tá? Então eu fiz um jogo que ele mais ou menos seguia nisso daqui para o pessoal dos supermercados, tá? Eu desenvolvi um sistema gamificado para caixa operador, para repositor, para o pessoal fazendo, utilizando essa metodologia que eu verifiquei aqui que deu certo. Fiz alguns programas de líderes também, utilizando isso, essa gamificação, esse lúdico, esse brincar com adultos também. Então, aqui, ó, tem roleta, tá? Tem roleta que eu utilizo nos meus cursos, eu utilizo, tá? Tem cores, tem mapas, tá? Tem mapas. Esse daqui eu já fiz um treinamento que eu utilizei um sistema dessa forma. Vocês vejam uma coisa, então antes e depois, né? Você fazer algo gamificado, você fazer algo assim. Então, esses foram os livros que eu assim, trouxe para vocês. O que eu posso fazer também é o seguinte: tem livros que eu não tenho livro físico, tá? Eu tenho só o livro em PDF. Eu comprei o livro online, tá? Então, assim, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma lista desses outros livros que eu não tenho o livro, mas eu trago a capa, trago o nome do livro e a interação que esse livro fez. Eu acho que faz muito sentido também fazer isso. Por quê? A quantidade de livros é enorme. O que eu diria para você? Talvez você me diga assim, Cleio, o que eu faço quando eu começar a minha consultoria, quando eu começar a trabalhar para eu ter ideias de desenvolvimento de jogos, de atividades, de gamificação? Onde que eu procuro? Porque assim, se você for na internet buscar isso, não tem, tá? Eu sou autora de um livro, que eu escrevi um livro, mas eu não... Cadê meu livro? Deixa eu só pegar, só um pouquinho. Eu até esqueci, só um pouquinho. Olha só, eu falei de tanto livro e não falei do meu livro. Olha só, este livro aqui, eu sou autora deste livro. Eu sou autora de 4 livros, tá? Estou indo para o meu 5º livro agora, um livro em conjunto. Eu escrevi 4. Esse daqui é um deles, tá? Que são dinâmicas de grupo, que é o programa de treinamento atendimento ao cliente, tá? Esse daqui eu trabalho gamificação e dinâmicas de grupo. Então, é um livro totalmente ilustrado, tá? Totalmente, deixa eu mostrar uma parte para vocês aqui do livro, tá? Que eu falo de treinamento, de resultado, que mais que eu falo aqui, tá? Eu falo de gamificação, como que trabalha, o porquê que trabalha a gamificação, eu coloco os princípios, coloco como que trabalha cada um deles, e aqui o que eu fiz? Eu coloquei cada dinâmica de grupo, tá? Como que você faz a abertura da dinâmica de grupo, quais os materiais que você precisa, quanto tempo você vai levar, como que você organiza esses materiais, e depois que eu coloco toda a dinâmica de grupo, eu venho aqui e eu coloco outras formas de utilizar e eu coloco resultados que eu tive com a dinâmica de grupo utilizando. Sabe por quê? Porque quando você vê uma dinâmica de grupo, você lê a dinâmica de grupo, você fala assim, nossa, que interessante, você pega esse material, pega aquele material, só que você diz assim, mas será que se eu aplicar isso vai dar certo? Então foi por isso que eu escrevi esse livro aqui, tá? Que eu escrevi esse livro. A base dele, qual que é?
São dinâmicas de grupo para atendimento ao cliente, mas ele serve para negociação, serve para liderança. Eu tenho utilizado para recrutamento e seleção essas dinâmicas. Então, são dinâmicas inéditas, tá? São dinâmicas porque às vezes na internet tem umas dinâmicas que você olha e está muito repetitiva. Quando uma pessoa chega para fazer aquela dinâmica, se diz assim, nossa, eu já vi essa dinâmica. Tá? Então, eu coloquei para cada um dos momentos, eu coloquei uma dinâmica, eu coloquei uma possibilidade, eu coloquei aqui aquilo que eu vi lá do TVEP, lá eu coloquei uma parte, eu reestruturei uma parte para colocar aqui em formato de projetos, tá? Para ensinar essa parte de projetos. Coloquei aqui com materiais mesmo mais lúdicos para fazer. Coloquei aqui um que dá muito sucesso, que é essa dinâmica aqui, tá? Que é essa dinâmica aqui, que é uma dinâmica que traz muito a percepção das pessoas que estão envolvidas. Então, é um livro bem colorido, bem rico, com toda aquela minha expertise, com toda a minha experiência que eu fui levantando dentro das empresas para trabalhar, tá? Esse livro. Esse livro, assim, eu não estou vendendo mais porque ele ficou muito caro. A impressão dele para as pessoas adquirirem o livro, ele ficou muito caro, tá? Então a impressão dele, assim, nesse formato, assim, eu não estou mais fazendo venda. Eu faço a venda online porque para a pessoa, né? Para a pessoa ela fica muito mais acessível. O que eu estou fazendo agora, organizando? Para fazer agora uma outra versão das dinâmicas online, tá? Porque eu tenho feito muita dinâmica online e eu sei que é uma das necessidades, quem é da área de RH, então, assim, eu estou estruturando e daqui a um tempo eu estou com um projeto aí para a ideia 2021, até fevereiro de 2021, final de fevereiro de 2021, eu ter esse apanhado de dinâmicas online. Por que eu trouxe tudo isso para vocês? Porque eu acredito demais na leitura, acredito demais em livro. Quando nós lemos, interpreta melhor, escreve melhor, tem mais facilidade. E quando a empresa te passa um desafio, onde que estão as respostas? Existe metodologia, existe curso, existe uma série de coisas, mas os livros, eles também trazem uma boa bagagem, certo? Então, vamos conversar mais sobre isso. Me indique livros, tá? Acho que é legal. Coloque nos comentários. Gente, independente, tá? Do livro, seja de RH, seja de gestão. Eu sei que quando eu venho, eu já fiz essa palestra presencial, às vezes as pessoas têm uma ideia assim que eu vou trazer um monte de livro de RH e de consultoria. Não, porque eles têm à disposição, tá? Livro de RH, livro de coach, livro de psicologia, livro de técnica, você tem um monte de livro à disposição. Então, assim, eu trago livros que talvez não estejam no nosso radar e que não está no radar das faculdades também, para que a gente consiga ter outras leituras que consigam mudar o nosso mundo e que a gente consiga transmitir isso para as empresas que nós estamos trabalhando, certo? Então é isso. Nos comentários, escreva. Qual o livro que você me indica? Qual o livro que você leu e que mudou a tua vida? Pode ser qualquer coisa, pode ser romance, ficção, porque se um livro mexe com a gente, algum motivo ele tem. A gente passa isso para a nossa vida e com certeza a gente passa isso também para os nossos clientes. É isso, gente. Obrigada, valeu. Beijo para vocês. Tudo de bom e todos